Boa noite, pessoal. Estamos começando a semana 3 do PET 4. Então, nós temos como tema, as redes de transportes. Então, vamos ver, a historicidade de como foi construída nessas redes de transporte. Então, essa expressão de rede de transportes ou também modais, de transportes, vai designar, o conjunto de todas as vias de transporte de pessoas e de mercadorias que se interligam com uma determinada densidade, numa determinada região. Então tem que ter a densidade, tem que ter a região e tem que ter esses meios, mercadorias, Então, isso vai incluir, as estradas, as linhas de caminho de ferro, as ligações aéreas, as vias fluviais navegáveis, os oleodutos, gasodutos e entre outros, Então, alguns tipos de via de transporte são dadas, algumas designações próprias, como, por exemplo, a rede rodoviária para as estradas ou a rede ferroviária para as linhas de caminho de ferro. Então, cada rede de transporte está organizada de uma maneira, onde as vias do mesmo tipo ou de diferentes tipos se interligam. Então, para avaliar a densidade e a qualidade, das redes de transporte, vai analisar, a qualidade das linhas, que são as próprias vias de transporte, seja ela férrea, rodoviária ou entre outras, E as interfaces, que são onde as vias se encontram. E a qualidade de nós, que são os pontos fixos existentes em que cada via, ou aeroporto, ou porto marítimo, estação ferroviária está, Então, esse indicador também é muitas vezes utilizado como medir, o grau de desenvolvimento econômico de uma região e onde ela se localiza, Então, de fato, uma boa rede de transporte facilita o comércio e as atividades produtivas. São responsáveis também, pela crescente mobilidade de pessoas, ou seja, como essas pessoas mudam de um lugar para outro, e também ajuda a organizar o espaço, que vai permitir a especialização do trabalho, entre outras coisas. Então, vai promover o desenvolvimento econômico e social dos países e das regiões. Então, quando a gente diz, que um país possui um elevado crescimento econômico, vai equivaler a dizer que há uma grande presença de indústrias, de atividades agrárias e comerciais, e vai exercer, uma maior demanda e pressão sobre os meios de transporte. Então, nesse caso, esses meios não tiveram uma estrutura adequada para suportar a carga. Então, inevitavelmente, o desenvolvimento desse país encontrará sérias barreiras e dificilmente se concretizará. Então, por esse motivo, a gente diz que os transportes, ao lado da comunicação, são os elementos mais estratégicos para qualquer governo ou país, para conseguir esse desenvolvimento tanto econômico quanto social. Então, o processo de globalização que foi, no final do século XX foi consolidando essas vias, esses meios de transporte. Então, para isso, precisou de uma transformação e um aprimoramento desse setor e também do setor da comunicação. Isso só foi possível graças às inovações técnicas dos diferentes tempos, que a gente viveu. Um exemplo, a Revolução Industrial e a implementação do trem a vapor e de grandes navios, que com o tempo isso foi se modernizando e, chegou até a invenção do carro e do avião, que veio de uma nova dimensão de forma de como as pessoas e as matérias-primas e mercadorias vão se deslocar. Então, a revolução técnico-científica informacional deu novos contornos à dinâmica do transporte, que permitiu, a modernização dos meios que já existiam e a criação de formas de deslocamento a longo espaço geográfico, então a longas distâncias. Então, se nos primeiros tempos as viagens eram em curtas distâncias, já levavam dias, atualmente os voos mais longos do mundo levam apenas algumas horas, sem considerar, quando tem escala ou conexão.
para que ocorra nessa mobilidade. Então, para a gente entender o funcionamento e as características dos meios de transporte, é entender também, né, que o próprio processo de evolução da sociedade está interligado a isso, pois todo país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições do seu território para se desenvolver. Então, está ligado a questões físicas também, gente, como relevo, hidrografia, essas coisas. Então, quando a gente vê notícia, né, que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia ou hidrovia, a gente entende que essa ação é fruto de uma necessidade que já estava batendo ali para gerar o crescimento, né? E gerar mais riquezas também, empregos e investimentos. Então, a rede de transporte está muito ligada com a questão econômica. Então, pessoal, para a gente consolidar o nosso conhecimento desta semana, vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, na página 88 e 89, as questões de 1 a 5. Então, bons estudos!